Então, uma das coisas que vai dar direção, Daniel, a gente como pai, é ensinar nossos filhos a servir primeiro a Deus, diante dos homens. A graça e a paz, estamos aqui mais uma vez com o podcast Estação Família. Sou o pastor Cristiano Paziani e é uma alegria poder te receber aqui. Estamos aqui com o nosso amigo Daniel Brunet, nos honra. Daniel, qual a tua expectativa para a mensagem de hoje? Alta, porque você tem subido a régua, né, nas revelações, nas orientações. Então, hoje eu trouxe até uma pergunta aqui que eu quero ver como é que vai ser o desenrolar do episódio. Olha, entenda que Deus, ele é um Deus de revelações profundas, mas é um Deus simples na prática. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela vai impactar no seu coração. Abra seu coração. Porque não sou eu, não sou o Daniel, mas é o Espírito Santo que nos convence. A Bíblia diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O que quer dizer isso? É ele que vai nos convencer do que a palavra quer falar no nosso coração. E eu tenho certeza que essa palavra vai impactar no seu coração hoje o quão importante é a sinceridade do nosso coração em relação às promessas de Deus. Daniel, vem com a pergunta. Olha só, eu estou sempre fazendo pesquisa sobre o que as pessoas pesquisam na internet. Eu estou sempre querendo saber o que a audiência quer saber. E quando a gente entra no campo da espiritualidade, muitas pessoas se perguntam, por exemplo, qual é o meu propósito? O propósito de Deus existe? Como descobrir o meu propósito? Agora, existe um campeão, que é como ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas buscam essa informação. Eu quero saber como que eu vou entender a voz de Deus. Eu quero saber como é que ela é. Como é que eu faço para chegar até ela? E a pergunta que eu te faço é um pouco mais profunda. Como um pai pode ensinar o filho a ouvir a voz de Deus? Olha só, que responsabilidade, hein? Mais uma vez, isso não é um ponto nem contraponto, mas é algo que a gente traz dentro das Escrituras para tentar trazer mais clareza, lucidez nas nossas dúvidas do dia a dia, que estamos aí na igreja, querendo criar nossos filhos, que eles sejam verdadeiros discípulos do Senhor, né? Uhum. Daniel, a árvore, ela não começa pelo fruto. O fruto é simplesmente o produto final, é aquilo que a árvore gera. Uhum. Então, se o fruto está doente, quem está doente previamente é a árvore. Então, se o fruto está doente, você não vai jogar um adubo no fruto. Você vai jogar o adubo aonde? Na árvore. Sim? É. Não é verdade? Na terra ali. Olha, para a árvore às vezes crescer e dar mais fruto, não é apanhando o fruto, é podando o quê? Os galhos. Então entenda que a responsabilidade dos filhos ouvirem a voz do Senhor não estão neles, e sim em nós. Na verdade, no Brasil está sendo desenvolvida uma cultura há anos, onde falando assim, não, essa é a geração do futuro, essa é a geração do futuro, transferindo a responsabilidade do problema para o futuro. Uhum. Sendo que a geração atual é responsável pelo Brasil que vivemos. E é isso que nós vamos tratar hoje aqui. Muito bom. Amém? Vamos para um dos livros da Bíblia que está lá no Antigo Testamento, que é 1 Samuel 3, versículos 1 e 2. Olha só o que a palavra de Deus vai dizer. O menino Samuel servia o Senhor diante de Eli. Então entenda, aqui nós estamos diante de um menino, ok? Uhum. Que servia a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Então, uma das coisas que vai dar direção, Daniel, a gente como pai,
é ensinar nossos filhos a servir primeiro a Deus, diante dos homens. Uhum. Porque às vezes, Daniel, nós criamos celebridades dentro da igreja. Uhum. Então nós queremos que os nossos filhos estejam perto do pastor presidente, estejam perto do levita, estejam perto de certa autoridade. E aí nós ensinamos nossos filhos a servir pessoas e não a servir a Deus. Então a primeira coisa que nós temos que falar é a motivação que nosso filho tem que ter é servir a Deus. E diante de quem? Diante de homens de Deus. Por quê? Porque os homens de Deus que vão avaliar a conduta deles, ver o testemunho verdadeiro deles. Então os homens de Deus não são feitos para ser servidos, mas eles têm que ser régua, balança, para que os nossos filhos modelem. Mas o princípio é servir a Deus. Faz sentido isso, Daniel? Faz muito sentido. Servir a Deus primeiro, antes de todas as coisas. É óbvio que servir as pessoas é importante, é interessante, vai trazer bons frutos. Mas antes disso, tem que servir a Deus. É porque, às vezes, nós queremos colocar o serviço antes da adoração. Uhum. Então, tem um versículo que ele é simples. Amai a Deus sobre todas as coisas. E a Bíblia também diz que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Amém. Dá pra gente conectar os dois. João 14. Então, olha o que ele fala. Amai a Deus sobre todas as coisas. E ao teu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer que o servir ao próximo não pode ser um peso para você. Uhum. Por quê? Porque você não pode fazer mais pro outro do que você faz para si. Uhum. E aqui eu não estou falando de um comportamento egoísta. Sim. Que o próximo é um peso. Não. Mas tem pessoas que se fadigam no servir para querer mostrar um ativismo espiritual. A Bíblia relata isso em duas irmãs, que eram amigas de Jesus. Uhum. Uma chamava Marta, a outra chamava Maria. A Bíblia vai dizer que Marta, pelo seu muito fazer, começou a fazer as coisas de forma distraída. Então o que acontece? Deus não te chama para serviço. Ele te chama para servir. Entenda que se você pegar um garçom e fazer ele correr, ele derruba a bandeja. Sim ou não? Sim. Quando você vai num restaurante chique, qual é o comportamento do garçom? Ele espera você chegar, ele te atende, ele Isso. é calmo, ele te serve com cuidado. Você entra na intimidade dele? Não. Não. Você sabe o nome dele? Só se você perguntar ou ler a plaquinha, mas geralmente as pessoas não sabem. Você é amigo dele? Não. Então, irmãos, nós temos que começar a desmistificar o que é servir. Servir é você entregar algo que aquela pessoa está precisando. Muito bom. Sem entrar na intimidade dela, sem ela entrar na sua intimidade. Ou sem querer usar o servir para isso. Porque nós estamos fazendo falsas aproximações. É verdade. Criando vínculos sem propósitos. Verdade. A Bíblia diz, qual é a religião que agrada a Deus? É cuidar do órfão, da viúva e não se deixar corromper com as coisas desse mundo. Então, desses você é obrigado a cuidar. Mas entenda, irmão, que o servir não é um ativismo espiritual. Não é uma escravidão, onde agora eu sou obrigado a colocar todo mundo para dentro da minha casa. Não. Eu vou servir com decência, Muito bom. com honra. Amém? Muito bom. Então, olha só o que ele fala. Olha lá. Servia ao Senhor diante de Eli. Quem é Eli? Um sacerdote. Esse homem tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa de sucessão no púlpito, sucessão espiritual. Esse homem tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que ele fica por 40 anos
sendo sacerdote. Então, Daniel, olha só. Quem era Samuel? Fruto de uma mulher estéril, que faz uma aliança com Deus. E ele diz: Senhor, se me deres um filho, eu entregarei ele para o Senhor. E aqui nós estamos diante de uma outra promessa. Deus agora fazendo. Olha, nunca afastará de você a sucessão aqui no púlpito. Então entenda, irmãos, que muitas vezes a misericórdia de Deus, a promessa de Deus, faz com que a gente não valorize aquilo que Ele está nos propondo. Aquela mulher, por não ter, ofereceu. E aqui nós vamos ver que esse, por ter, não valorizou. Então, como está sendo a sua vida com Deus? Como tem sido a valorização que você tem dado à promessa espiritual que Deus te revelou? Você tem vivido o teu ministério? E aqui o ministério, eu não estou falando em ser pastor ou seria, não. Marcos 16, ele vai dizer o quê? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então há uma ordenância de Deus. Esse é seu ministério. O seu ministério é pregar. Mas como pregar aquilo que você não conhece? Como falar daquilo que você não sabe? A Bíblia vai dizer como crerem, como vão crer se não há quem pregue. Então, irmãos, há uma responsabilidade nossa. E aqui nós temos um menino e um senhor. Um ao qual a mãe oferece, o outro que tem uma promessa e está exercendo o seu ministério. E ele fala que naqueles dias, Daniel, a palavra do Senhor era muito rara. Você acabou de falar uma coisa. Cristiano, é muito difícil. Como que é isso? Irmão, se naquele dia era rara, hoje continua sendo rara. Por quê? Porque os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, você quer ouvir a voz do Senhor? Você vai ter que desenvolver um comportamento que é o temor a Deus. Você sabe por quê, Daniel? Os segredos do Senhor são para os que o temem? Para que os segredos não se percam, para que sejam valorizados. Deus não entrega segredo para tolo. Por isso que ele fala, os segredos do Senhor são para os que o temem e o princípio. Isso, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então Deus entrega segredo para quem é sábio. Anota essa aí, ó. Deus só entrega segredo para quem é sábio. E a razão de tudo isso que vai fazer com que Deus te confie uma qualidade e uma informação é o temor. É o temor que vai desenvolver a sabedoria que vai fazer com que você acesse. E aí, Daniel, não tem idade. Pode ser qualquer um. Por que eu falo? Você fala, Cristiano, mas por que não tem idade? Ué, porque o texto que nós estamos falando tem um menino e um velho. É. Os dois vão ouvir a voz do Senhor. Muito bom. Olha só o que ele continua dizendo. Então era rara. As visões não eram frequentes. Tudo continua, Daniel. Por quê? Porque aquilo que é um diamante, você vê em qualquer lugar? Não. Então Deus não vai entregar qualquer coisa. Aquilo que é puro, aquilo que é belo, aquilo que tem valor, está guardado. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que estava andando num campo, ele encontra um tesouro, ele vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Então você tem que estar disposto a entregar tudo. Por que Deus valoriza tanto a viuvinha que dá 2 moedinhas. as 2 moedinhas? Porque não era a quantidade. Porque tinha gente lá que fez ofertas de muito mais relevância que ela. Tem gente que deu dízimo lá, que fez muito mais diferença na vida dos outros. Você concorda, Daniel? Sem dúvida. Só que as 2 moedinhas fez diferença na vida dela.
Então entenda que quando você entrega tudo, você também recebe tudo. A vida é uma lei de semeadura com Deus. Aquilo que você plantar, a Bíblia diz, certamente você vai colher. Então entenda que se você plantar temor, você vai colher sabedoria. Você vai colher segredos de Deus. Então ele falava, olha, não era nem... Era raro ouvir e mais raro ver. Ok? Então guarda essas duas coisas, Daniel. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a Crescer. Ué, mas por que estava escrito aqui em cima? As visões eram... Raras. E o sacerdote estava cego. Ficando cego. Então entenda, Daniel, que se você não vive o propósito, aquilo que foi te confiado, que é enxergar, você começa a ficar cego. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento das pessoas. Entendimento não tem a ver com capacidade intelectual. Inteligência é a capacidade de você aprender, desenvolver. Entendimento é a forma com que Deus se revela no teu espírito. Então entenda que, olha só, esse sacerdote agora, que seria o responsável por ouvir e ter a visão, tá que jeito? Cego. Então vamos continuar. Cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Estava deitado no lugar de costume. Deus, ele não te chama para procrastinação. Esse comportamento revela quem era o sacerdote. Alguém que deixou a caminhada. Alguém que deixou de dar a visão. E, naturalmente, alguém que parou de ouvir. Ok? É forte que, Comenta isso, Daniel. mesmo ele sendo quem ele era, ocupando o cargo que ocupava, ele passou por isso, né? Você vê que Deus também trabalha com a gente o tempo inteiro e está sempre nos alertando e tentando nos mostrar o caminho certo. E acho que Samuel acaba sendo uma grande dádiva e bênção, além do cumprimento de uma promessa na vida do sacerdote. No 4 ele vai falar o seguinte: o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Então entenda que há um comportamento diante do chamado de Deus. Deus, ele nos chama a todos nós. A diferença é o que você faz com o teu chamado. Então, o que vai fazer você continuar ouvindo é o comportamento, Daniel, de acordo com o teu chamado. É o comportamento que faz com que Deus continue te usando. A Bíblia diz que havia um grande mover. E de repente ele chama um dos discípulos. E esse discípulo, ele vira, levanta e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Ele pega e translada esse discípulo para uma estrada. E lá tinha um eunuco. Esse eunuco está lendo a Torá. Eu acredito que é a Torá, salvo engano, mas eu acredito que sim. E lá ele fala assim: o que você está fazendo? Ele fala: eu estou lendo. Ele fala assim: mas você está entendendo? Esse eunuco, ele era o ministro da fazenda da Etiópia. Não era qualquer um. E ele está lendo lá Isaías, onde o texto fala o seguinte: ó, e foi levado jovem sem gerar descendente. Daniel, o que é o sonho do eunuco? Explica primeiro o que é um eunuco. É uma pessoa que não tem um órgão sexual, né, e portanto não pode ter filhos. Isso, é uma pessoa que foi castrada, foi tirado os testículos dela. Então ela não pode gerar filhos. Então qual é a importância da gente nos colocar a serviço de Deus? É levar para a pessoa aquilo que Deus tem para ela. Com tantos textos que tem na Bíblia, Deus vai lá e trata o coração e se coloca como igual. Falei: eunuco, eu sei da tua dor, eu sei do seu sofrimento, mas você não gerou descendente, nem eu. Então você quer ouvir a voz de Deus? A tua boca tem que te falar:
o teu coração tem que estar cheio da palavra dele. Porque cada vez mais o teu coração vai ouvir. E a tua boca vai ser uma metralhadora de Deus. Por quê? Porque existem pessoas precisando de mim, precisando de você, precisando do Daniel. Que aquilo que Deus entregou para nós chega como bálsamo, como cura, como exortação, como direção. E se a gente não souber ouvir a voz de Deus, como nós vamos chegar nessas pessoas? Não é verdade, Daniel? Aí está o ponto. Se não soubermos ouvir a voz de Deus. Samuel, muito jovem, confunde, acha que é Eli. E Deus chama ele mais uma vez, e quando Eli percebe, diz: é o Senhor que está falando contigo. Então entenda, Daniel, como então, voltando para a pergunta que você fez, como fazer os nossos filhos aprenderem a ouvir a voz do Senhor? Primeiro, você tem que saber ouvir. Porque quem que falou para Samuel que era Deus falando com ele? Eli. Então não adianta, tem como você ensinar um caminho que você nunca foi? Impossível. Então, pai e mãe, mas aí você vai falar, mas eu sou novo na fé. Eu não sei. Deus sempre vai preparar um sacerdote. Porque Samuel não era filho de Eli. Deus sempre vai preparar alguém para te ensinar a ouvir a voz do Senhor. Assim foi comigo. Eu tenho certeza que assim foi com Daniel. Deus, ele não vai nos deixar desamparado. Ele vai aproximar de nós pessoas que vai nos ensinar, Daniel. Mas a raiz está na oferta da mãe de Samuel. Há um ditado aqui no Brasil que fala o seguinte: olha, você tem que criar teu filho para o mundo. Só que a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Você não tem que criar teu filho para o mundo. Você tem que criar seu filho para Deus. Integre os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E no mais, ele fará. Então é entregando o seu filho que na hora certa ele servia sem ouvir. Então tem muitas vezes que teu filho não está entendendo o que está acontecendo, mas ele está servindo. Ele está ali. Não pode ser um peso, mas ele está servindo. Ele está congregando. Ele está caminhando diante de homens de Deus. Uma hora, a voz do Senhor vai tocar o ouvido dele. Isso é interessante. Há uma pista nesse texto de que a voz de Deus ela é audível a ponto de Samuel achar que era Eli que estava chamando ele. Então a gente pode ouvir com a nossa própria voz, com o nosso próprio ouvido. Tá aí uma pista. E o outro que tem a ver com o que você acabou de falar. O ambiente onde você cria e leva o seu filho. Samuel cresceu perto de Eli, o sacerdote, perto das coisas sagradas, perto do que a gente poderia chamar hoje de igreja. Eles tinham outro termo naquela época. Não adianta querer que o seu filho ouça a voz de Deus e seja direcionado por ele se ele não está sendo criado onde está a voz de Deus. Onde Deus está sendo cultuado, onde as pessoas estão se curvando diante do Pai, né? Então tem que levar o filho para a igreja, tem que ler a Bíblia com ele, tem que orar com ele, tem que mostrar o caminho para ele. Ele tem que crescer nesse ambiente. Isso, Daniel, você tocou num ponto-chave aqui. Porque nós temos que ser maduros e entender que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. E tem muita gente que não frequenta a igreja. Ah, mas eu não concordo com o pastor X, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. E aqui está o exemplo. Por quê? Olha o que a Bíblia fala dos filhos de Eli. Sim. 1 Samuel 2,12. Os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Entenda que a tua entrega do teu filho para ele ouvir não é para homens. Volta naquilo que nós estávamos falando no início. Não é servir pessoas, é servir ao Senhor, porque as pessoas erram, são falhas. Então, se você ensinar seu filho que ele está lá, não por causa de fulano, nem Beltrano, nem por X, nem por Y, mas por causa de Deus,
independente do testemunho daquele que está na liderança, Deus vai falar no coração do teu filho. Porque olha só, Eli, 40 anos, Deus sendo tolerante. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram malignos. Sim. Os filhos de Eli se prostituíam, usurpavam a oferta. Olha só. Então entenda que o ambiente não era propício para uma pessoa convertida, sim ou não? Sim. Mas aí que vem, quando a tua oferta é genuína, quando a tua oferta é sincera, o joio que está no meio do trigo, podendo ocupar qualquer lugar da nave, não vai modificar a promessa que Deus tem na vida do seu filho. Muito bom. Então entenda que você está lá para servir ao Senhor. E isso é o maior desafio nosso. Porque Deus falou que o joio e o trigo só vão ser divididos na colheita. Então, em todo o ambiente vai ter joio e vai ter trigo. Como você vê? Você estava falando e eu comecei a ter uma análise sobre a mãe de Samuel, Ana. Ela fez uma promessa a Deus, ela fez um trato com Deus. Ela tinha, pelo menos aqui, 2 motivos para não deixar o filho dela com Eli. Um você falou. Porque ele é um pai que não conseguiu colocar os filhos no caminho certo. E o outro ponto é que quando Ana ora lá atrás, pedindo para engravidar, é Eli que vai até ela e pergunta se ela tinha bebido. Ela, não bebi não. Ela estava cheia do Espírito Santo ali, orando, tendo um momento com Deus. Ela tinha de tudo para não gostar de Samuel. Só que ela fez uma promessa de Eli. Ela tinha de tudo para não gostar de Eli. Só que ela tinha feito um trato com Deus. E quando a gente faz um trato com Deus, a gente precisa confiar nele. E coube a Eli cuidar de Samuel e colocar Samuel no caminho. Ou seja, como é forte a relação com Deus, ela precisa ser superior a essa relação com os homens. Você tinha falado das pessoas que levantam ídolos dentro da igreja, esse líder religioso, esse músico, meu filho tem que ficar perto. Eu conecto com isso. Sim. Ana ignorou isso. E mais do que ignorou, ela se submeteu. Porque no momento de maior dor dela, que ela não havia ainda engravidado, mal interpretado por Eli, que nem você falou, mas foi uma palavra profética dele que falou, vá e que você vai gerar. Então, irmãos, entenda que o pecado do homem não altera a promessa de Deus sobre a vida dele. Davi continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo errando. Exatamente. Salomão continuou tendo um reino na sucessão porque havia uma promessa para Davi. Então, entenda que às vezes essa pessoa que você acha que te persegue vai ser a mesma que Deus vai usar para profetizar aquilo que você precisa. Há um milagre na submissão. Eu não estou falando em subserviência. Eu não estou falando aqui em abuso emocional, verbal ou de outra ordem pior. Mas entenda que há pessoas, mesmo no ambiente onde ela teria que ser bênção, onde o testemunho dela não condiz com aquilo, mas ainda assim, ela foi escolhida. Saul, com toda a perseguição para cima de Davi, Davi falou, eu tocar no ungido do Senhor? Entendeu? Então entenda que as pessoas são humanas, falham, erram. E aquilo que elas plantam, elas colhem. Então entenda que de uma casa que geraria a sucessão após 40 anos, está os 2 filhos de Eli na peleja, com a arca da aliança na mão. E Deus fala assim, eu vou matar eles. Deus leva os 2 filhos. Eli cai e morre. Então uma promessa que era para ser sucessória, termina ali. E aquele que não tinha direito sucessório, se torna um dos maiores profetas, porque a mãe honrou ao Senhor na sua dor, honrou o sacerdote diante de uma má interpretação, vamos dizer assim, e entregou para Deus a promessa. Esses dias eu preguei sobre construindo a fé.
E eu preguei sobre Abraão. E os passos da construção, o final, para ele ser o pai da fé, foi devolver a promessa tão esperada. Muito forte. Então, quando Ana devolve a promessa, Deus fala, não, esse eu vou engrandecer. Então, meus irmãos, eu queria deixar para vocês essa palavra, que eu tenho certeza que falou no seu coração. Bom. Entenda que há um Deus que fala conosco, mas o pai e a mãe precisam saber ouvir a voz do Senhor, para que ele possa orientar esse filho no momento que Deus falar com ele e falar, não, é o Senhor. Entenda que em todos os lugares haverão pessoas preparadas e despreparadas. Algumas delas permanecerão muito tempo. E às vezes você acha que Deus está em conivência com aquilo. Não, mas Deus é longânimo. Eli demorou 40 anos para que Deus tirasse ele do posto dele. A posição que eu te digo é, permaneça firme. A Bíblia diz, seja sempre firme, constante e abundante na obra do Senhor. Porque no Senhor o seu trabalho não será vão. Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te guarde. Este é o Estação Família. Daniel, encerra para nós. Prazer estar aqui. A gente vai se ver em breve, mais um Estação Família, que está levando até a sua casa mais conhecimento sobre a palavra e mais dicas de ação para você compartilhar com os seus filhos. Hoje foi sobre como ouvir a voz de Deus, como fazer seu filho ouvir a voz de Deus. Eu tenho certeza que tocou no seu coração e você vai levar isso adiante e vai começar a praticar. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui no Estação Família. A gente se vê então no próximo episódio, que eu tenho certeza que vai haver mais uma palavra impactante ao seu coração. Estação Família está aqui te aguardando. Reposte, envie nos grupos da sua família, dá um like, deixe sua pergunta, a sua crítica. Estamos aqui para tentar te atender da melhor forma possível. Um forte abraço.